Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusava. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito o homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a pedir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus não fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, instante, por favor. Essas três leituras que nós ouvimos hoje, elas são de uma profundidade tão grande, e elas nos colocam e nos fazem o desafio maior, que é o desafio da oração. Duas palavras vão acompanhar nossa liturgia de hoje, que é o lado da fé e a oração. Dentro do projeto que Deus tem para o homem, para toda pessoa humana, que é um projeto de libertação e de salvação. Lá na primeira leitura do ensino nosso, muito conhecida, porque em vários momentos a gente escuta essa leitura, e diz que havia no caminho da libertação da terra prometida um grupo de amalecitas. Esse grupo de amalecitas, eles eram parentes próximos dos judeus, aqui do povo hebreu, porque eles eram da tribo de Esaú. Esaú viveu um tempo antes dessa libertação, e eles faziam parte dessa tribo, mas tinham ficado inimigos, essa tribo chamada tribo de Amaleque, daí amalecitas, na região aonde eles tinham passado e precisavam enfrentar, mas Deus tinha prometido a eles que eles passariam ali, venceriam aquele grupo e continuariam o caminho até a chamada terra prometida. Acontece que esses amalecitas eram bem fortes, porque estavam no seu território, claro que poderiam se defender um pouco mais. Para que isso não acontecesse, o que é que Moisés fez? Sobe no monte, leva com ele 2 dos seus sacerdotes, e ali eles começam a rezar. Na medida em que eles vão rezando, o povo hebreu vence as batalhas contra essa tribo chamada de amalecitas. Quando eles cessam a oração, o povo hebreu começa a perder. E aqui a oração, ela tem uma posição, é a posição de braços erguidos. Quando a oração fraquejava, os braços cansavam, eles perdiam a batalha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa rezar, e rezar sempre pela causa que a gente pede a Deus, que nós julgamos impossível. Veja o que aconteceu. Por causa do cansaço de Moisés, aí eles seguraram, colocaram pedras embaixo e seguraram os braços de Moisés levantados, para que ele pudesse não cessar a oração de súplica, pedido por aquele momento. De tal maneira que eles venceram aqueles que estavam ali à sua frente. A oração é sempre um marco
importante na nossa vida. A gente precisa estar sempre com o nosso olhar para Deus e para os nossos braços espirituais erguidos. E também, obviamente, os nossos braços físicos, porque eles têm que ter uma função. E esta função é a função do louvor, é a função da oração. Então, rezar de braços erguidos não é nenhum problema. Na verdade, é um modo corporal da gente se dirigir ao nosso Senhor. E aqui a gente vê isso muito claramente nesta leitura bíblica. Depois, lá no Evangelho, a gente vai olhar também a dinâmica da oração. E a gente vai olhar isso para tentar compreender, buscar compreender aquilo que Deus quer para nós. Ele contou, Jesus, uma parábola, uma história, para ilustrar a dinâmica de rezar sempre. Ele fala desta viúva impertinente que pede a esse juiz que é injusto. A impertinência aqui não é uma palavra pejorativa, mas é uma palavra importante, porque ela é persistente naquilo que ela quer. E esse juiz, segundo Jesus, dá aquilo que ela quer pela persistência na oração. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a gente precisa persistir na nossa oração. Mesmo que a gente sofra as demoras de Deus ou até o silêncio dele, nós precisamos persistir. Olha o que o Senhor diz: veja o que fez esse juiz injusto. Ele deu aquilo que aquela pessoa precisava pela persistência. Quanto mais Deus vai dar para nós, pela nossa persistência, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós pedimos. Por isso que a gente não pode se cansar de pedir. Está demorando, continua pedindo. E o pedido ele não pode ser feito de qualquer maneira. O pedido ele tem que ser feito pela oração. Na oração a gente vai pedir a Ele Deus e Ele vai nos conceder. Lá na segunda leitura, aí a gente vai encontrando, parece que o meio de pedir, que é pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele usa algumas palavras importantes. Primeiro, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele diz que desde a infância conhece a Sagrada Escritura. Olha que coisa importante. Se a gente brincar esse conheço a Sagrada Escritura desde a infância, a gente pode dizer que a catequese que nossos filhos praticam é um aprofundamento na Sagrada Escritura desde a infância. E nós precisamos insistir com isso, né? Com a leitura, com a meditação, com a busca das respostas em Deus por meio da Sagrada Escritura. Mas aparecem algumas palavras importantes aqui. Quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para, aí ele usa os verbos, ensinar. Ela é útil para argumentar, para corrigir e para educar. Preste atenção nos verbos, olha. Ela é útil para ensinar. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus está ali. Ela é útil para também argumentar. Quando são apresentadas situações diversas, a própria Sagrada Escritura ela nos dá a resposta. A Sagrada Escritura é a resposta para todas as ações que a gente possa querer compreender. Olhando para Jesus Cristo, a gente percebe: o nosso Senhor tinha resposta para todas as perguntas. A Sagrada Escritura ela tem resposta para todas as perguntas. Quando nós estudamos teologia, nós padres, os nossos professores usam uma palavra que é interessante, ela é pesada, mas ela é importante no nosso contexto de
teologia. Eles diziam assim que muitas vezes a gente faz quase que um estudo da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente busca dar uma resposta usando a palavra de Deus para dizer para mim aquilo que eu quero que ela diga, e não é isso. A palavra de Deus está dada. Ela não é uma resposta para aquilo que eu quero que ela diga. Ela é uma resposta dela mesma para a pessoa. Então, de vez em quando a gente vai ver por aí quase que os nossos professores usavam essa palavra. É um estudo. É quase pegar ela e tentar fazer com que ela diga aquilo que eu não, e aquilo que ela não diz, mas que eu quero que ela diga. É complicado isso, porque às vezes a palavra de Deus é deturpada no seu conceito mais básico. Então, ela é própria para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Olha que coisa importante. Depois, o próprio Paulo, escrevendo para Timóteo mais adiante, ele diz que a fim de todo homem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Se nós nos deixarmos educar pela palavra, se nós nos deixarmos argumentar por ela, se nós nos deixarmos ensinar pela palavra, a gente consegue atingir um grau de perfeição que a gente vai chamar de santidade. A gente tem preguiça de buscar na palavra de Deus as respostas que nós precisamos ter para a vida, mas a partir dela, não a partir daquilo que eu quero que ela diga. E a gente pode correr um risco danado por causa disso. E depois o Senhor diz para nós: olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar vivos e mortos, em virtude de sua manifestação. Aí ele diz que a gente precisa anunciar a palavra oportuna e inoportunamente. Oportuno é aqui. Isso aqui é a oportunidade, não é? É o horário nobre. Então aqui eu tenho a oportunidade de falar com o grupo, seja na internet, seja com vocês aqui, se for oportuno. Todo dia eu tenho a obrigação de pregar a palavra, isso que é oportuno. O que é o inoportuno? O inoportuno é quando foge essa regra. Quando eu saio da missa e eu tenho que pregar com a vida no meio do fim. Eu tenho que pregar, anunciar com a vida no meio do mundo. Mas só eu? Não diz lá que são apenas os ministros ordenados. Diz que tem que ser todos nós. Fazermos isso oportuno. O que é oportuno? Rezar e anunciar em casa com os meus filhos. Isso é oportuno. O que é inoportuno? É a gente anunciar aonde a gente estiver. E a gente precisa fazer isso. Padre, mas o Senhor estudou teologia para falar sobre isso. Claro, Amém. Por causa disso. Mas nós outros, a gente pode anunciar com o nosso testemunho de vida. E com as leituras que a gente pode fazer. Com os ensinamentos que provém da igreja, Com os ensinamentos que a gente aprende, por exemplo, nas homilias. Com os ensinamentos que a gente aprende lendo bons livros, lendo a Sagrada Escritura. Todo dia, um capítulozinho da Sagrada Escritura. Preste atenção. Todo dia, se vocês pegarem um capítulo da Sagrada Escritura, todo dia, ao final de 3 anos, a gente tem lido e meditado a Sagrada Escritura e entendido. Como é que eu faço para poder ler Bíblia e tentar compreender? Aí a gente lê desse jeito, preste atenção, ensinamento básico, a gente lê Bíblia. Eu não vou começar a ler Bíblia a partir do Gênesis. Eu vou começar a ler Bíblia a partir do Novo Testamento, especialmente das cartas de João, são 3. Eu leio as cartas de João, depois eu leio os Evangelhos e depois
depois eu volto para as outras partes do Novo Testamento. Terminado isso, aí a gente vai para o Antigo Testamento, com uma caneta, com um papel na mão. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então ela vai me dando direção, ela vai me direcionando. Então eu vou pegar aquele versículo, por exemplo, da primeira carta de João, primeiro capítulo, vou ler, vou rabiscar e vou perguntar para esta palavra o que ela está me dizendo. Ela diz: o Espírito inspira o que ela está me dizendo. O que ela está me dizendo, a partir de um versículo daqueles eu vou grifar e escrever no papel. Escrever no papel. Eu vou fazer uma meditaçãozinha e perguntar para o Senhor: e agora, o que é que eu posso dizer para o Senhor? A partir daqui, aí eu faço uma oração e escrevo a partir daquele versículo. Durante todo o ano, eu vou fazendo isso todo dia. Quando chegar no final do ano, eu tenho bons escritos e boas orações. E eu faço uma reflexão a partir daquilo que o Senhor me inspirou o ano todo. Aí eu vou olhar aonde eu melhorei e aonde eu não melhorei. Aonde eu melhorei, eu quero melhorar mais ainda. Aonde eu dei passo, eu vou querer dar os meus passos. Isso aqui é se deixar educar, se deixar ensinar, se deixar argumentar pela palavra de Deus. É isso aqui. Esse ensinamento, minha gente, para a vida nossa é imensamente importante. Comecemos a fazer. Deixemos-nos educar pela palavra, que me leva necessariamente à oração, ou a oração me leva à palavra, porque as coisas elas não são muito juntas, muito unidas. E nós vamos nos tornando homens e mulheres. Olha que bonito. A gente vai se tornando homem e mulher da palavra e da oração. Da palavra e da oração. A gente vai se tornando e se apaixonando pela palavra. A gente vai se apaixonando pela igreja que Ele me deu, que Ele nos deu. E Ele vai me direcionando cada vez mais para o altar do sacrifício. Tanto mais eu rezo, tanto mais as lutas eu venço, tanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, tanto mais eu me apaixono por Ele e me apaixono pela igreja dele. Que Deus nos ajude e que a gente seja como aquela viúva, insistente, persistente na nossa oração. Aquela coisa impossível, ela vai se tornando cada vez mais possível, graças à nossa persistência na vida de oração. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Mas tu vem e segue-me.